Hoje e amanhã nós estaremos trazendo a exposição bíblica na carta de Paulo aos Colossenses. Então hoje nós iremos expor do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8, e amanhã, pela manhã, capítulo 1, versículos 9 a 14. Então, peço que você possa abrir sua Bíblia desde já. Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 8. Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida. Eu peço, Senhor, graça para que eu possa explicar o texto que foi lido e que possa explicar com clareza, com exatidão exegética, com conteúdo doutrinário, e oro também para que toda a igreja possa entender, possa compreender o que vai ser exposto. Oro que o Senhor possa trazer iluminação, que o Senhor traga entendimento sobrenatural, porque nós não iremos falar apenas de um livro humano, mas temos a convicção que a Bíblia, além de ser um livro humano, também é um livro divino. Então nós precisamos, ó Deus, da Tua orientação, nós precisamos da Tua iluminação para a compreensão desse texto. Oramos também, ó Deus, que uma vez entendido essa passagem bíblica, nós possamos aplicar esse texto nas nossas vidas. Que não venha apenas, ó Deus, enriquecer ou possamos apenas ser relembrados de algumas verdades, mas que isso possa fazer parte da nossa vida, que isso possa fazer parte do nosso dia a dia. Ajuda-me, Senhor, a permanecer na linha, não me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Ajude-me a não trazer ideias minhas, mas tão somente o conteúdo desse texto bíblico. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, independentemente da experiência que você possa estar vivendo, que você possa estar passando, sempre haverá motivos para gratidão. É impossível qualquer ser humano, seja ele até mesmo descrente, ele não ter um motivo para agradecer. É simplesmente impossível, porque nós somos inundados pela graça do Senhor. Mas nós, povo do Senhor, corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja, nós temos um motivo muito especial para agradecermos, independentemente de qualquer situação ou circunstância que venhamos a estar passando. E o que vamos falar aqui não deve ser apenas um mero clichê, um mero linguajar crentez, mas de fato deve fazer parte da nossa vida. Para entendermos o porquê dessa passagem que foi lida, nós devemos entender um pouco do pano de fundo dessa carta na qual Paulo está escrevendo. No versículo 1, nós temos de maneira muito clara a identificação do autor dessa carta.
O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Versículo 1 deixa isso muito claro. Mas é interessante perceber que em outras cartas o apóstolo Paulo não se apresentava somente como apóstolo. Por exemplo, se você for ver como ele se apresenta à igreja romana, ele primeiro se apresenta como servo de Jesus Cristo e depois como apóstolo. Aqui ele dispensa a sua identificação como servo, não que ele não fosse servo de Cristo, evidentemente, mas ele traz a sua ênfase aqui no seu apostolado. E há um motivo para isso. Quando Paulo se identifica como apóstolo, ele está se colocando como alguém que tem autoridade para tratar dos assuntos que vão ser tratados ao longo dessa carta, ao longo desses 4 capítulos aqui da carta de Paulo aos Colossenses, porque o que ele vai tratar era muito sério. A igreja estava sofrendo sérios ataques de alguns falsos doutores, de alguns falsos mestres, de alguns falsos profetas. Que tipo de ataque essa igreja estava sofrendo? Ela estava sofrendo o que, basicamente, no fim do 1º século e início do 2º século, será considerada uma heresia chamada gnosticismo. O que o gnosticismo ensina? O gnosticismo ensina, basicamente, o seguinte: de que a salvação, ela não é livremente oferecida. A salvação, ela não está ao alcance de toda e qualquer pessoa. Mas a salvação, ela está disponível apenas para um pequeno grupo, um grupo seleto, de pessoas que eram iluminadas, de pessoas que tinham uma revelação superior. Essa doutrina herege também dizia o seguinte: a matéria é má, o espírito é bom, a matéria é má. A gente vai ver, por exemplo, isso quando nós chegamos no capítulo 2, exatamente essa tendência ascética de você negar a matéria e valorizar o espírito. Mas não existe isso, porque nós, seres humanos, nós somos uma unidade. De fato, nós temos uma parte material, o nosso corpo, temos uma parte imaterial, a nossa alma, ou também chamada de espírito, mas nós somos uma coisa só. Se houver separação, existe morte. É como Tiago vai definir a morte, né? Quando ele vai dizer que, assim como o corpo sem a alma está morta, da mesma forma, a fé sem obras é morta. A matéria não é má, porque se a matéria fosse má, nós teríamos que riscar João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A matéria não é má. Quando nós estudamos a doutrina de Cristo, nós aprendemos, por exemplo, que Cristo ele é 100% Deus e Cristo é 100% homem. Cristo demonstrou plenamente a sua humanidade. Apenas para exemplificar, nós lemos João 4, versículos 6 a 8. Naquela ocasião, no encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana, o Senhor Jesus sentiu cansaço, tanto que sentou junto ao poço. Ele sentiu sede, tanto é que pediu água para a mulher samaritana. E sentiu fome, tanto que os seus discípulos foram ao povoado mais próximo comprar comida para ele. O Senhor Jesus, ele sente emoções. Deus sente emoções. Deus sente emoções. O Senhor Jesus demonstrou plenamente a sua humanidade. A diferença é que ele, como homem, ele não pecou. Então a matéria não é má. O que é má é a natureza humana. Isso é má, a natureza humana, mas a matéria não. A carne em si, a matéria, o corpo em si, não há nenhum problema nisso. O problema é exatamente o pecado que o homem herdou e, como consequência do pecado herdado, a sua culpa que foi herdada de Adão também, a sua corrupção também que foi herdada de Adão. Então, nós temos, a grosso modo, esses ensinos antibíblicos, esses ensinos falsos, que estavam sendo infiltrados lá na igreja de Colossos.
Quando Paulo se identifica como apóstolo, um apóstolo, como diz, por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos, e temos que concordar com ele, que apóstolo bom é apóstolo morto. Nós não temos mais apóstolos hoje em dia, porque um apóstolo era aquele que foi testemunha ocular do Senhor Jesus e que foi enviado, que foi comissionado diretamente pelo Senhor Jesus. No caso, o apóstolo Paulo cumpre esses dois pré-requisitos. Um apóstolo era alguém que tinha absoluta autoridade em questões doutrinárias. Absoluta autoridade. Vou dar apenas um exemplo disso. Quando a igreja ela foi procurar compilar os livros que deveriam constar no Novo Testamento, obviamente que o primeiro pré-requisito, obviamente, foi a indicação do Espírito Santo. Aí, de fato, é algo subjetivo, é algo sobrenatural. Mas, de maneira mais objetiva, para que um livro pudesse ser colocado no Novo Testamento, ele deveria ter sido escrito por um apóstolo. Será que ele tinha autoridade? Então, se você olha todos os livros do Novo Testamento, todos ou são escritos por apóstolos ou pessoas ligadas aos apóstolos. Por exemplo, Lucas não era apóstolo, mas era intimamente associado ao apóstolo Paulo. Marcos, do segundo evangelho, ele não era apóstolo, mas era intimamente associado a Pedro. Você vai para o autor de Hebreus, que nós não sabemos, pelo conteúdo você vê que ele era intimamente ligado a algum apóstolo. Então, o apóstolo ele tinha plena autoridade em questão doutrinária e em questão de vida cristã. De fato, o pastor, o presbítero, ele tem uma certa autoridade, mas não como era a do apóstolo. Não como era a do apóstolo. Tanto que Timóteo, que foi muito mais do que um pastor, atuando em Éfeso, pensando aqui nas duas epístolas de Paulo a Timóteo. Timóteo foi um representante apostólico. Ele não era apóstolo, mas representava ali um apóstolo que era Paulo. Então, como ele se identifica aqui como apóstolo, a gente está na primeira sentença do versículo 1, isso não é um mero detalhe no texto. Isso aponta para Paulo dizer, olha, eu estou falando, o que eu vou escrever agora é na autoridade de apóstolo. Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ainda mais para enfatizar a sua autoridade. Ele está dizendo, eu não sou um falso apóstolo, porque eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus. E o irmão Timóteo? Timóteo não foi o coautor dessa carta. Então, se ele não foi o coautor dessa carta, por que o nome dele é citado aqui? Sabe por que o nome dele é citado aqui? Porque a obra cristã, o ministério cristão, nós não fazemos de maneira isolada. Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o ferro, o homem afia ao seu próprio companheiro. Na vida cristã, nós não somos uma ilha, nós somos como um continente. Nós dependemos uns dos outros. Até o Senhor Jesus, quando veio fazer o seu ministério aqui na terra, ele não fez o ministério sozinho, ainda que tivesse plena capacitação para isso. Evidência de que Timóteo não era coautor dessa carta é que você vai ver, o restante da carta, você vai ver que ela é colocada na primeira pessoa do singular, na grande maioria das vezes. E quando está no plural, é Paulo se referindo apenas a ele mesmo, mas colocando no plural, mas se referindo apenas a ele. É como se eu chegasse aqui em Gravatá sozinho e dissesse, olha, nós chegamos bem aqui. É uma forma de se expressar nós, mas eu vim só. Timóteo era apenas um companheiro fiel de Paulo, era o seu filho na fé, era um discípulo, era um braço direito que o apóstolo Paulo tinha, mas ele não foi o coautor dessa carta. E ele vai identificar agora no versículo 2 os destinatários dessa carta. Ele diz, verso 2, aos santos e fiéis. Aqui não são dois grupos de pessoas. Quando nós olhamos a ideia de santo, traz a ideia de santificação. E quando pensamos em santificação, nós devemos lembrar de 3 elementos.
Abra um parênteses aí. Em uma exposição bíblica, se faz necessário nós falarmos sobre doutrina. Uma exposição bíblica se faz necessário falarmos sobre doutrina, porque é a doutrina que alimenta a igreja, é a doutrina que fortalece a igreja, porque se eu não exponho doutrina, eu vou expor o quê? As minhas ideias? Então, que doutrina central esse texto ele aborda? Ele vai abordar exatamente a experiência da salvação. Mais especificamente do versículo 3 ao 8. Tá? Fecha parênteses, só para você entender que a gente tem falado de alguns termos doutrinários, porque isso não pode ser dispensado, isso é essencial. Então, voltando à ideia de santidade. Quando nós pensamos em santidade, nós pensamos em 3 aspectos da santidade. Nós pensamos na santificação posicional, que é o que Paulo tem em mente aqui. A palavra santo, literalmente, no Novo Testamento, significa separado. Então, nós falamos santificação posicional, é a ideia de que misticamente, espiritualmente, nós estamos em Cristo. Ou seja, nós estamos profundamente identificados com Cristo, nós estamos nele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, é interessante perceber. Ele vai dizer, dentre outras coisas, o seguinte: vida com Cristo é vida em 2 esferas. Nesse exato momento, nós estamos na Igreja Batista Betânia, em Gravatá, mas nesse exato momento você também está nas regiões celestiais em Cristo. Como assim? É isso mesmo. Espiritualmente, misticamente, você está posicionalmente nas regiões celestiais em Cristo. As regiões celestiais não é o céu, porque segundo Efésios, nas regiões celestiais, o mal atua, habita. A gente vê ele falando, por exemplo, da armadura de Deus em Efésios 6, versículos 10 a 20. Então a ideia de santificação aqui é a ideia de que os crentes estão posicionalmente em Cristo. E aqueles que estão em Cristo são fiéis. Porque se alguém está em Cristo e não é fiel, logo ele não tem como estar em Cristo. Todo aquele que está em Cristo, ele necessariamente tem que ser fiel. A gente vai entrar mais na frente a ideia da livre graça e do senhorio de Cristo. São vertentes da perspectiva de fé. Nós vamos abordar isso no decorrer dessa exposição. Os santos e fiéis. Santificação posicional. Nós temos também a santificação processual. O que significa isso? Significa nós cada vez mais sermos moldados, lapidados à imagem, à semelhança de Cristo. Santificação posicional não há grau. Todos têm a mesma santificação. Mas santificação processual não. Há graus. Uns são mais santos do que outros. Por exemplo, minha esposa é mais santa do que eu. Houve um grau aqui, houve uma distinção. Santificação posicional não. Todos estão em Cristo, ponto final. E a santificação final, que também é conhecida como glorificação. O apóstolo Paulo, quando fala santos e fiéis, ele quer dizer, olha, vocês que espiritualmente estão em Cristo e, consequentemente, por vocês estarem em Cristo, vocês são fiéis. Vocês são fiéis a quem? Vocês são fiéis a Cristo. Mas os santos e fiéis de onde? Ele vai dizer, irmãos em Cristo que estão em Colossos. A cidade de Colossos era uma cidade na província da Ásia Menor, localizada próxima a 2 cidades importantes, Hierápolis e Laodiceia. Essa cidade, juntamente com Roma, o apóstolo Paulo escreveu algumas cartas a algumas igrejas, né? Vamos pensar aqui na ordem canônica. Ele escreveu uma carta à igreja em Roma, ele escreveu uma carta à igreja em Corinto, ele escreveu uma carta circular às igrejas da Galácia, ele escreveu uma carta também circular a Éfeso, mas que era para circular nas cidades vizinhas.
ele escreveu uma carta aos irmãos que estavam em Filipos, ele escreveu uma carta aos Colossenses e ele escreveu uma carta aos Tessalonicenses. As demais cartas foram a pessoas, né? Especificamente Timóteo, Tito e Filemon. Das cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, 2 delas o apóstolo Paulo não conhecia e não fundou essa igreja. O apóstolo Paulo ele era um grande plantador de igrejas. Ele tinha uma estratégia. A estratégia de Paulo ao plantar a igreja era, ele ia nos grandes centros, e nos grandes centros ele ia primeiro na sinagoga. Depois ele ia aos gentios. Uma evidência disso é a sua terceira viagem missionária, narrada em Atos 19 e início de Atos 20, quando ele, da cidade de Éfeso, a partir da escola de Tirano, o apóstolo Paulo, ele começou durante 3 anos a expor o evangelho ali, e houve ali o que eu considero, pelo menos, o top 2 de avivamento na igreja primitiva. Top 2 por quê? Atos 2 e Atos 19, para mim, estão no top 2 de avivamentos da igreja primitiva, lá no Novo Testamento. Ele alcançou basicamente toda a Ásia. Adoradores da deusa Diana estavam abandonando a adoração, as literaturas pagãs estavam se convertendo ao cristianismo. Mas ele fez isso a partir de Éfeso. Era o centro ali daquela região, da Ásia Menor. Paulo não fundou a igreja de Colossos. E essa igreja surgiu como? Bom, nos versículos 7 e 8 do capítulo 1 que nós lemos, você vai ver um homem sendo citado, chamado Epáfras. Quem era Epáfras? É difícil saber com exatidão quem é Epáfras. Mas, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele se encontrava preso na sua primeira prisão em Roma. O que nós conhecemos como Colossos faz parte das epístolas da prisão, que são Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses. As epístolas da prisão. Muito possivelmente, Colossenses foi escrita basicamente de uma vez só, juntamente com Filemon e juntamente com Efésios. Por quê? Tinha a questão que envolvia ali Onésimo e Filemon, né, na carta que Paulo escreve a Filemon, só que Filemon era da cidade de Colossos. Então, já que o apóstolo Paulo ia mandar por um homem chamado Tíquico, a gente observa isso em Colossenses 4, versos 7 a 9, e também Efésios capítulo 6, versículos 20 a 22, uma vez que uma carta para Filemon, que era de Colossos, por que não mandar também uma carta para a própria igreja colossense? E também vamos mandar uma carta para a igreja de Éfeso, que ficava no caminho até Colossos. Essa carta teve como portador Tíquico. O apóstolo Paulo não fundou essa igreja. Filemon 23 relata que esse mesmo Epáfras, que é citado aqui, estava preso com Paulo em Roma. Enquanto Epáfras estava preso com Paulo em Roma, Epáfras relatou acerca da situação da igreja. Ele relatou, de fato, que a igreja estava sofrendo ataques desses gnósticos e também de legalistas. Pessoas que estavam querendo implementar o cumprimento da lei mosaica para a igreja. Nós sabemos que Cristo é o cumprimento da lei de Moisés. Epáfras possivelmente foi alcançado por Paulo na sua terceira viagem missionária em Atos 19. Quando ele toma pé da situação, ele escreve essa carta também aos Colossenses. E essa introdução termina quando o apóstolo Paulo diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Interessante. Essa saudação, graça, literalmente, charis, era uma saudação tipicamente grega. Paz costumava ser uma saudação tipicamente judaica, shalom. Então o apóstolo Paulo já está dizendo, ele está trazendo uma saudação tanto para gentios, como também uma saudação que tocava aos judeus. Graça aqui, meus irmãos, não significa a ideia da graça salvífica.
porque ele está escrevendo para a igreja, e a igreja é salva. Mas a ideia de graça, ele está dizendo uma capacitação sobrenatural. E paz não significa paz com Deus, porque a igreja tem paz com Deus, porque a igreja está reconciliada com o Senhor. Mas paz na ideia de paz interior. E no contexto, faz toda a diferença, essa capacitação sobrenatural e essa paz interior. Então, nós falamos um pouco do pano de fundo dessa carta, e se faz necessário falar desse pano de fundo para que nós possamos entender em que terreno estamos pisando. Em que terreno estamos pisando? Agora nós sabemos aonde nós estamos pisando. E, de fato, vamos falar agora do motivo pelo qual o apóstolo Paulo demonstra gratidão. O contexto da igreja era um contexto de dificuldade. O contexto da igreja era um contexto de adversidade, de ataque. E, meus irmãos, o principal inimigo da igreja não é um Estado comunista. O principal inimigo da igreja não é um Estado socialista. O principal inimigo da igreja não é o movimento feminista. Estou falando isso porque tudo isso também são inimigos da igreja. O principal inimigo da igreja não é o machismo. O principal inimigo da igreja não é o movimento LGBTQIA+. O principal inimigo da igreja não é o secularismo. O principal inimigo da igreja chama-se falso ensino. Falso ensino. Esse é o principal inimigo da igreja. Era o que a igreja estava enfrentando aqui. E nesse contexto, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu louvo a Deus, porque sempre há motivo para louvarmos a Deus. Vamos para a teologia bíblica, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28 é o equivalente do Novo Testamento de Gênesis 50, 20, quando José estava preso e o seu pai, Jacó, morto, ele estava na frente dos seus irmãos, os seus irmãos pensando que José agora ia se vingar. José diz, olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Meus queridos irmãos, sempre, por pior que possa ser a situação, há motivos para agradecer. E eu já queria indicar um livro para a sua leitura, que vai lançar luz para você sobre isso. É um livro de um autor que eu gosto muito, Timothy Keller. O nome do livro é Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Ele vai mostrar como nós podemos glorificar a Deus, de fato, na dor e no sofrimento. Sempre há motivo para agradecer ao Senhor. E o principal deles é a salvação. E o apóstolo Paulo, ele vai citar 4 aspectos da salvação, porque é a doutrina abordada nesse texto aqui, porque a salvação, ela não é um ato. A gente vai falar um pouco mais amanhã sobre o desenvolvimento da salvação, mas a salvação é um processo, dividido basicamente em 10 grandes etapas, que nós chamamos de Ordo Salutis, é um termo em latim para dizer a ordem da salvação. 10 etapas. E, por favor, eu não quero entrar em polêmica aqui, não é ideia. Por favor, não me entenda mal. Mas quando nós olhamos a ordem da salvação, nós olhamos para, primeiro, eleição. Segundo, chamado do evangelho, chamado eficaz. Terceiro, regeneração. Quarto, conversão. Quinto, justificação. Adoção. Santificação. Perseverança dos santos, morte. Morte faz parte da doutrina da salvação. E, por fim, glorificação. Então, o que nós chamamos da ordem da salvação, o apóstolo Paulo aqui, ele vai desenvolver alguns aspectos e elementos dessa salvação e que nós devemos louvar e agradecer a Deus. Todos os dias você tem orado pela sua salvação? Agradeça a Deus, porque das experiências que você já teve, tem e terá, certamente, a maior de todas é a salvação. Porque a salvação ela não interfere somente na nossa vida, a salvação ela tem tudo a ver com a nossa eternidade. É um grande equívoco quando as pessoas dizem que são eternas.
Não, nós não somos eternos. A eternidade é um atributo, é uma característica, é uma qualidade de Deus que nós chamamos de um atributo incomunicável. Só Deus tem. Nós existimos por uma eternidade, o que não significa que somos eternos. O que não significa que somos eternos. Tá bom? Então a salvação tem tudo a ver com a nossa eternidade. Então, falando um pouquinho sobre a salvação, primeiro aspecto da experiência da salvação que o apóstolo Paulo louva está no versículo 3, quando ele vai dizer: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Não perca, eu quero traçar o caminho com você, por isso que eu gosto de pontuar. Nós temos 4 aspectos que Paulo vai mostrar acerca da sua experiência da salvação. O primeiro está no versículo 3, e eu intitulei como a salvação, ela pertence exclusivamente a Deus. A salvação pertence exclusivamente a Deus. De fato, no versículo 4, o apóstolo Paulo vai mencionar a fé dos colossenses e o amor que eles tinham por todos os santos. Mas uma coisa nos chama a atenção. Ele louva quem? Ele agradece a quem? Pela fé e pelo amor. Ele não diz: olha, eu dou graças a vocês, meus irmãos, por conta da fé de vocês no Senhor Jesus e pelo amor que vocês têm por todos os santos. De fato, a fé era dos colossenses e o amor era deles. Mas o louvor quem recebe é o Senhor. Por que quem recebe o louvor ao Senhor? Porque a salvação pertence ao Senhor. Eu estava na casa de Laerte, e na casa de Laerte, eu comentando, né? Eu novo convertido, numa escola bíblica dominical, estava ali na frente dando aula, aquele que seria o meu pai na fé, o meu grande mentor, um homem que tem uma gratidão eterna. Me permita, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, mas me permita dar essa honra a ele, pastor Vinícius Fidalgo, creio que já pregou aqui algumas vezes, não está mais na Palavra da Vida, está pastoreando agora uma igreja batista em Monte Verde, Minas Gerais. E ele foi dizer isso, que a salvação pertencia a Deus. Eu disse: opa, eu cutuquei minha esposa e disse: amor, esse pastor aí com sotaque caipira, lá do interior de São Paulo, ele está dizendo isso, um cara tão bíblico, ele está dizendo que a salvação pertence a Deus. Eu levantei a mão. Aí eu destruí a escola bíblica. Não porque eu estava certo, mas porque ficou a escola bíblica, ele falava e eu argumentava, ele falava e eu argumentava. E ali é o local para isso, né? É o local para isso, escola bíblica. Eu disse: não, pastor, a salvação é uma parceria. 50% Deus, 50% eu. Aí ele, com muita paciência, com muita sabedoria, terminou o EBD, a gente continuou a falar sobre isso. Ele fez: olha, Tiago, eu vou deixar alguns textos bíblicos, procure se aprofundar, tal. Semana que vem você vê o que entendeu desses textos, nós voltamos a conversar. Mas, de fato, a salvação pertence ao Senhor. Deixa eu usar de 300 mil textos que nós temos na Bíblia, deixe-me citar apenas um, para lançar luz a isso aqui. Atos 13, 48. Atos capítulo 13, versículo 48. Diz o seguinte: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles creram porque a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence a Deus. De fato, nós colocamos a fé no Senhor. Nós não somos robôs, mas a salvação pertence ao Senhor. Você entendeu o Evangelho, você concordou com o Evangelho e você confiou sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso não muda o fato de que a salvação pertence ao Senhor. Tanto que quem recebe o louvor
os créditos da fé e do amor da igreja colossense é o Senhor. Colossenses 1, 3. Esse é o primeiro aspecto da salvação que Paulo menciona aqui, que é motivo de louvor. Segundo aspecto, versículo 4. Então ele louva a Deus, dá graças a Deus, mas por quê? Por quê? O versículo 4 já começa explicando. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Quando Paulo escreve a Filemon, e podemos definir a carta de Paulo a Filemon em uma grande ideia. Podemos definir da seguinte forma: a fé no Senhor Jesus e o amor por todo o povo santo deve levar o crente a perdoar até a pior ofensa. E a princípio, no primeiro momento, nós podemos pensar que Filemon era um crente carnal. Muito pelo contrário. Se alguém perguntasse, Tiago, você quer ser como Filemon? Com certeza, eu quero ser como Filemon. Porque Filemon é descrito nos versículos 4 a 7 da carta de Paulo ao próprio Filemon, é descrito como um homem que tem fé no Senhor Jesus e amor por todo o povo santo. O que é fé? Nós temos duas vertentes doutrinárias que vão debater sobre o que é fé salvífica. Deixe-me falar daquela que nós acreditamos que não é a bíblica. E depois vamos para a que é bíblica. É o que é chamado de livre graça. O que significa isso? Significa para que alguém seja salvo, ele precisa ouvir o Evangelho, ele precisa entender, compreender os fatos do Evangelho, porque o Evangelho ele tem fatos, Romanos mostra isso, né? Todos são pecadores, o pecado traz uma consequência, nós precisamos crer, e uma vez que cremos, nós somos salvos. Romanos fala muito bem isso. E os adeptos da livre graça vão dizer o seguinte, não, só basta eu entender quem é Cristo, o que foi que ele fez na cruz e concordar com isso. Isso é o suficiente para eu ser salvo. A outra vertente, que nós cremos que é a bíblica, é a do senhorio de Cristo. Não basta são os elementos para alguém ser salvo também. Ela precisa ouvir o Evangelho, ela precisa entender, porque ninguém vai crer no que não entende. É como, por exemplo, eu lembro uma vez, a última vez que vim pregar aqui, eu cheguei cansado, estava destruído. Aí Laerte, como sempre, nos recebe de uma maneira muito gentil. Aí disse, pastor, o senhor quer descansar um pouquinho? Eu disse, rapaz, eu quero. A gente não tinha Felipe ainda, só que essa soneca esticou, viu? Aí eu acordei todo babado. Aí disse, tudo escuro a casa. Eu disse, eita, olhei quase na hora do culto. Aí tinha uma mensagem de Bárbara, dizendo onde era a igreja tal. Aí eu dizendo, eita. Mas aí eu tive que entender como era a questão da chave da casa de Laerte, aonde abrir a porta. Tive que entender tudo isso. Porque se eu não entendesse, eu não saía da casa dele. Então, entender é crucial para crermos no Evangelho. Ouvir, entender e concordar. Porque imagina, não, eu vou crer, mas eu não concordo. Como assim? Você crê, mas não concorda. Você pode aceitar e não concordar, mas crer sem concordar. Mas, acima de tudo, você tem que confiar a sua vida a Cristo. Não existe fé sem arrependimento e nem arrependimento sem fé. Porque quando eu tenho fé em Cristo, inevitavelmente eu vou me arrepender dos pecados. Porque senão, isso pode ser qualquer outra coisa, menos conversão. E quando eu me arrependo dos meus pecados, eu dou as costas para o pecado e sigo a Cristo. A teologia de Tiago, né, que a fé sem obras está morta. Essa é a teologia de Tiago, basicamente. Então, fé não é apenas entender. É por isso que nós temos um alto índice de crentes no Brasil, porque tem esse tipo de fé. Mas crente verdadeiro.
que confia a sua vida a Cristo, inevitavelmente, como a própria introdução da carta coloca, aos santos e fiéis. Tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Não basta apenas entender. É preciso isso, consequentemente, se traduzir em obras. Ninguém é salvo por obras, mas as obras são uma evidência da nossa salvação. Fé, mas quem tem fé em Cristo deve amar todo o povo santo, toda a igreja. João 13:35, o Senhor Jesus fala: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. 1 João capítulo 4, versículos finais do capítulo, dirá que, ora, se você não ama ao seu irmão que você vê, como você vai dizer que ama a Deus quem você não vê? Amor é uma evidência da salvação. Amor pela igreja. Amor pela igreja. Segundo aspecto da salvação é exatamente a fé no Senhor Jesus e o amor por todo o povo santo. Terceiro aspecto da salvação que o apóstolo Paulo coloca aqui está no versículo 5. 5a, onde diz: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. A palavra esperança no Novo Testamento, ela traz dois significados. O primeiro é expectativa. O primeiro significado da palavra esperança no Novo Testamento é expectativa. O segundo significado é certeza, convicção. No dicionário da língua portuguesa, a esperança traz a ideia tão somente de expectativa, né? Mas no Novo Testamento, na grande maioria das vezes, a palavra esperança aponta para convicção, certeza, ou uma certa expectativa, uma expectativa convicta. O que Paulo está dizendo é: aquele que tem fé no Senhor Jesus e, consequentemente, ama todo o povo santo, terá uma esperança reservada nos céus. Meus irmãos, nós que somos da denominação batista e os nossos demais irmãos de denominações históricas, como, por exemplo, os congregacionais e os presbiterianos, nós cremos que nós não perdemos a salvação. Essa é uma doutrina bíblica. Uma vez salvo, salvo para sempre. É o que nós chamamos do antepenúltimo passo da salvação, que é a perseverança dos santos. Não importa o que aconteça, nós podemos vacilar, nós podemos passar por um tempo de crise, podemos perder a nossa comunhão com o Senhor, mas a nossa salvação nunca perderemos. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está reservada nos céus. Reservada traz a ideia de quê? Está guardada. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Que a nossa herança está guardada e nós temos um penhor. O penhor não é qualquer um. O penhor é o Deus Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança. Então, se alguém afirma que é possível perder a salvação, nós estamos dizendo que o Espírito Santo é um falso garantidor, o que é uma heresia, o que é uma blasfêmia. Porque se o Espírito Santo é o nosso penhor, e o Espírito Santo ele é Deus, porque Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, se alguém diz que é possível perder a salvação, ele está dizendo que o Espírito Santo é um falso garantidor, ele está blasfemando contra o nome de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Lembrando do livro que estou lendo, uma das coisas que deve nos consolar no sofrimento e na dor é pensar que a nossa esperança está reservada nos céus. Isso por si só é consolador. Mas tem mais. Isso não é só consolador, isso é restaurador. Deixe-me usar uma ilustração. Eu gosto muito de geopolítica.
Eu gosto muito de história e especificamente de geopolítica. E tenho acompanhado relativamente de perto o conflito na Ucrânia. Tem uma página no Instagram chamada Hoje no Mundo Militar. Até mesmo porque fui militar em 2002 e o meu avô foi ex-combatente, foi ex-pracinha da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Então foi um tempo muito gostoso na minha vida e que eu guardo com boas recordações. E eu vi um vídeo que a lágrima ela veio até a portinha do olho. Soldados ucranianos que tiveram licença, né? Porque um soldado no campo de batalha, ele não luta até morrer. Geralmente ele passa 6 meses lutando e depois ele tem um período de licença e depois retorna para o campo, porque senão ele já não vai ser mais um soldado. Ele já não é mais um soldado. Então eu vi alguns vídeos de alguns militares ucranianos chegando em casa e o reencontro com a família. Meus queridos, é algo assim de partir o coração. Se você tem pai e filho, se você tem um ente querido, aí vi os menininhos correndo, abraçando o pai, alguns pais idosos vindo assim aos prantos de alegria, um choro de alegria, porque houve ali um vislumbre de uma restauração, mas é uma restauração incompleta, porque a verdadeira restauração nós teremos, de fato, no porvir, no estado eterno. Essa será a verdadeira restauração. Então, a nossa esperança que está reservada nos céus, não só é um consolo, mas nos traz a ideia de restauração. Você vai rever o seu ente querido. O seu ente querido que partiu e está com Cristo, conforme Paulo fala, o que é incomparavelmente melhor, você reencontrará. E reencontrará tanto você quanto ele em corpos transformados, em corpos glorificados. Entender a esperança que nos está reservada nos céus não é só um detalhe qualquer, mas é motivo, como Paulo traz toda essa sessão de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Fique comigo. Primeiro aspecto da salvação, ela pertence a Deus. Segundo, fé no Senhor Jesus e amor por todo o povo santo. Terceiro, que nós falamos agora, esperança reservada nos céus. E quarto e último, versículos 5b até o final do parágrafo, até o versículo 8, onde Paulo vai dizer: a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O que quero dizer por isso? O chamado do Evangelho. O que é o chamado do Evangelho? O chamado do Evangelho é a pregação do Evangelho. Deixa eu fazer uma afirmação categórica. Eu falo categórica porque afirmo com toda e total convicção. Não a convicção que tem origem em mim, mas é um princípio bíblico. Não existe salvação sem pregação do Evangelho. Não existe salvação sem pregação do Evangelho. Ah, pastor, mas um amigo meu disse que teve um sonho, teve uma visão, ele foi salvo. Olha, com todo respeito ao testemunho dessa pessoa, pode ter sido um testemunho zeloso, um testemunho bem intencionado, mas pode haver algum equívoco. Eu não diria desonestidade necessariamente, mas algum equívoco. Porque eu devo concordar mais com o que a Bíblia fala do que qualquer outra experiência. Porque a nossa experiência, o que eu acho, o que eu penso, não tem lugar. O que tem lugar é, assim diz o Senhor. O que tem lugar é só a Escritura, só a palavra. Isso é que deve ter lugar na igreja do Senhor, na doutrina da igreja.
E alguns textos, por exemplo, 1 Coríntios 1, 21, a parte A, o apóstolo Paulo confrontando ideias filosóficas da ideia de que a pregação do evangelho é loucura. Paulo vai dizer, pois é, aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Aprove a Deus. Deus não precisa de mim e de você para nada, porque um dos seus atributos é o atributo da independência. Significa que Deus não precisa de nada e de ninguém para nada. Mas mesmo sem precisar, Ele me criou. Ele criou você, a imagem e semelhança dele. E aprove a Ele. O que significa isso? Ele quis. Ele não precisava, mas Ele quis salvar o homem através da pregação do Evangelho. Se a gente for para Romanos, capítulo 10, versos 14 e 17, essa verdade também é declarada quando é dito o seguinte, Romanos 10, versos 14 e 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A gente vai, um versículo chave, Romanos 1, 16 e 17, quando Paulo vai dizer, pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus, justificação, é de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Outro aspecto da salvação é que nós devemos louvar a Deus, porque aprove a Ele que alguém pregasse o Evangelho para mim e para você. No caso dos Colossenses foi Epáfras. Epáfras foi o embaixador. Epáfras foi a testemunha. Epáfras foi um instrutor do Evangelho para essa igreja. Dito isso, quero concluir o meu tempo com algumas aplicações. Primeiro, dê graças a Deus pela sua salvação, que aconteceu, que acontece e que acontecerá. Louve a Deus sinceramente, reflita sobre isso, pela sua salvação, que aconteceu, que acontece e que acontecerá. Porque se a glorificação faz parte da salvação, você não foi glorificado. De forma que não é errado dizer que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Porque a salvação não se resume nem à regeneração e nem à conversão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. Segundo, seja um Epáfras. Seja um pregador do Evangelho. Seja uma testemunha. Deixa eu colocar um alvo acessível para cada um de nós. Não fique uma semana sem pregar o Evangelho para uma pessoa. Coloque isso como alvo na sua vida. Você quer sair daqui com uma das aplicações? Eu não posso passar uma semana sem pregar o Evangelho. A salvação pertence a Deus, pertence. Mas é crucial, é necessário que eu pregue o Evangelho, porque não há salvação fora da pregação do Evangelho. As pessoas irão crer em Cristo mediante o Evangelho que deve ser pregado. Seja um Epáfras, seja um evangelista, seja um pregador, seja um discipulador. Terceiro, ore pela igreja. Meus irmãos, o principal ministério da igreja é o ministério da oração. Calvino já dizia o seguinte, ora e labuta. Eu diria que o trabalho, ele não é o mais importante. O mais importante é a oração. Porque sem oração, sem poder. Porque sem oração, sem dependência de Deus. Sem oração, há orgulho. Sem oração, há prepotência. Sem oração, você está dizendo, eu sou suficiente, para que eu vou orar? Não precisa, eu posso, eu vou na força do meu braço. Ore pela igreja. Ore pela igreja. Nada acontece fora da vontade do Senhor, mas misteriosamente, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações. E Deus é imutável.
Mas o fato dele ser imutável não significa que ele age sempre de uma mesma forma. Por exemplo, eu sou calmo, eu sou pacífico. Mas vai mexer com a minha esposa. Vá lá tentar agredir ela. Aí eu ia perder a classe. Eu ia perder a classe, viu, pastor? Eu tinha que sair do púlpito, deixar o microfone aí até ali. Tem um camarada aqui de 3 metros de altura aqui, mas aí eu ia enfrentar ele também. Significa que eu deixei de ser pacífico? Não, eu continuei sendo pacífico, mas nessa ocasião exigiu que eu fosse enérgico. Então, muitas vezes, a oração tem tudo a ver com a forma que Deus vai agir, o que não quer dizer que ele deixou de ser imutável. É um grande mistério isso, é um grande mistério. Mas as duas verdades são bíblicas. Ore pela igreja. Quando há oração, há muito poder. Quarto lugar, qual o tamanho da sua fé? Uma forma de você medir a sua fé é medir o amor que você tem pela igreja. Uma forma de você medir a sua fé é medir o quão compromissado você é com a igreja. O que você tem feito por essa igreja local, por exemplo? Você tem tratado com zelo o ministério aqui na igreja? Você ama a igreja? Você ora pelos irmãos, pela igreja? Você socorre um irmão necessitado? E aí, não é corporativismo não, tá? Não é corporativismo. Você procura o pastor Laércio, a liderança da igreja, para dizer, pastor, onde eu posso servir? Olha, o sonho do pastor. Eu não conversei com o pastor Laércio por isso não, mas pode ter certeza, aqui temos 2 gerações de pastores. Um jovem, um mais inexperiente, e outro aqui que pode me dar uma aula, um pastor experiente. Mas se você perguntar para o jovem e para o mais experiente, o que todo pastor quer é, a ovelha chega, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? O que é que eu posso ajudar aqui na igreja? Onde eu posso servir? Porque trabalho tem, serviço tem, ministério tem. É uma das formas de você medir o seu amor pela igreja. É você buscar os interesses do seu irmão em detrimento do seu próprio interesse. São formas de você aferir a sua fé, não é só com conhecimento doutrinário, mas com amor pela igreja. Quinto e penúltimo lugar, não duvide da segurança da sua salvação. Se você de alguma forma perguntar, mas fulano passou a vida inteira dele na igreja, depois ele saiu. Como assim ele saiu? Ele perdeu a salvação? Não, ele nunca foi salvo. Ele era apenas um apóstata. Um apóstata é aquele que teve contato com a luz, teve contato com a verdade, mas depois rejeitou deliberadamente, porque o seu contato com o evangelho era apenas intelectual. Não desceu ao coração. Sexto e último, o apóstolo Paulo fala que o evangelho estava dando frutos em todo o mundo. Frutifique. Manifeste boas obras. Sabe o que são boas obras na Bíblia? Não é só ajudar alguém que tem dificuldade de locomoção a atravessar uma rua, por exemplo. Boa obra na Bíblia é tudo que ela ensina. Tudo é boa obra. Boa obra na Bíblia é tudo que ela ensina. 2 Timóteo 3,16 e 17. Porque toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda boa obra no contexto ali é o conteúdo de toda a Escritura. Isso é boa obra. Você só consegue tudo isso em Cristo. Sem a cruz de Cristo, nós não estaríamos falando sobre salvação. Sem a cruz de Cristo, nós nem estaríamos aqui agora. Sem a cruz de Cristo, não existiria a Igreja Batista Betânia. Sem a cruz de Cristo, isso aqui seria qualquer outra coisa, menos uma igreja. Tudo isso é porque Deus se fez carne, habitou entre nós. Ele não morreu em nosso lugar, Ele morreu pelos nossos pecados, porque aquela cruz era somente para Ele. Se eu e você estivéssemos naquela cruz, impossível haver salvação. Hebreus 9, 22 fala que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Só que o meu sangue e o seu é sangue pecador.
A cruz era somente para Cristo. Ele morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados. Louvado seja Deus pelo seu plano eterno de enviar o Senhor Jesus na cruz para nos salvar. Para recapitularmos, sempre há motivo para agradecer. Agradeça pela sua salvação. Agradeça por ela. Ela pertence a Deus. O fato de você ter fé no Senhor Jesus e amar a igreja é parte da salvação. A sua esperança eterna e a pregação do evangelho que você creu. Louvado seja o Senhor, que toda a honra e toda a glória sejam dadas a eles. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, e nós temos a plena convicção de que ela não volta vazia. Impossível. Impossível, porque isso é promessa bíblica. Ela faz algum efeito. Ou ela regenera, ou ela santifica, ou ela até mesmo endurece os corações, mas ela nunca é em vão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou através de um livro. Obrigado porque temos a maior revelação depois do Senhor Jesus Cristo, que é a tua palavra. Muito obrigado por isso. Louvado seja o Senhor pela nossa salvação. Louvado seja o Senhor por essa igreja local, Igreja Batista Betânia. Louvado seja o Senhor por isso. Muito obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.